Seja bem-vindo a mais um episódio do Jornada do Empreendedor, o podcast de empreendedorismo, que é uma parceria da APEC, o Sebrae e o IbraWork. A gente está aqui nos estúdios do IbraWork hoje. A gente recebeu a Patrícia do Prado e o André Celotti, que vem da Trovadoria, falar com a gente um pouquinho sobre o mercado de games. A Patrícia do Prado é cofundadora do Trovadoria, especialista em produtos digitais, inovação e gestão de projetos, com experiência em marketing e empreendedorismo. O André é cofundador da Trovadoria e produtor cultural com mais de 13 anos de experiência em projetos de audiovisual, games e economia criativa. Gente, sejam muito bem-vindos ao Jornada do Empreendedor. Obrigada. Vamos bater um papinho, então, sobre o mercado de games. Primeiro, vamos lá. O que é o Trovadoria? Essa é difícil. Muito obrigado pelo convite, né? Imagina. A Trovadoria é um estúdio de consultoria que ajuda criadores, produtores, desenvolvedores, artistas a encontrarem os melhores caminhos de viabilidade dos seus projetos. Legal, legal. Como surgiu a ideia de desenvolver o Trovadoria? Como se criou o formato e tudo mais? Tá. Trovadoria surgiu há 13 anos atrás, junto com a minha experiência na área de audiovisual, especificamente, né? Então, surgiu como uma produtora de audiovisual. E entendendo mais esse mercado, a gente começou a expandir e fizemos uma transição, né? Então, do audiovisual, e aí abordamos também a animação. E atualmente estamos mais focados no mercado de games, né? Entendendo todo esse contexto de expansão do mercado da indústria de games, né? A gente entendeu essa oportunidade e acabou se especializando nessa área para atender os artistas e criadores de obras. E dentro da Trovadoria tem o Trovalab. Quer explicar para a gente? Bom, Trovalab, na verdade, ele é uma iniciativa que a gente teve em 2020. Começou em 2023, mas a gente fez em 2024. Que, na verdade, foi muito uma virada de chave que a gente teve justamente na Trovadoria. Que até então, a Trovadoria ela tinha um foco muito mais em prestação de serviço, necessariamente. Só que aí a gente consegue falar, não, peraí, precisamos fazer outras coisas, que foi, inclusive, quando eu comecei a entrar também mais na Trovadoria, que o André me convidou e falou, me ajuda aqui, a gente precisa mudar de chave, a gente precisa fazer as coisas. E a gente falou assim, tá, como é que a gente tem exatamente uma atuação mais autoral? Como é que a gente começa... E como é que a gente fomenta melhor esse mercado? E a gente conseguiu um edital. E aí, com esse edital, então, com esse financiamento, a gente pensou, vamos fazer o Trovalab, que é o quê? Ele é um laboratório de desenvolvimento de projeto. Isso é uma prática bastante comum em audiovisual. Então, tem laboratório de roteiro, tem laboratório para algumas coisas. Então, quando a gente pensa em audiovisual, a parte de curta, longa-metragem, tem bastante. Que é justamente esse momento de vamos trocar ideias, vamos conversar sobre o que está sendo feito, vamos trazer outras perspectivas. E aí, foi uma ideia do André de trazer isso. Vamos pensar nisso para games? Parece que as pessoas estão sempre trabalhando sozinhas lá. Como que a gente consegue fomentar isso? E aí, o Trovalab tem esse programa, porque ele tem essa parte do laboratório, mas ele também tem mentoria, ele tem palestra, ele tem workshop. Então, ele é um programa um pouco mais completo para a gente pensar como é que a gente consegue melhorar os projetos, como é que a gente tornar os projetos mais viáveis, como o André comentou. O Trovalab é uma iniciativa de capacitação de artistas e criadores, né? A gente abre uma seleção anual e faz uma seleção de projetos e talentos, né? É uma forma de a gente também identificar os novos talentos que estão surgindo na indústria e entender como que esses projetos autorais conseguem atingir as viabilidades, né? A gente percebe que no mercado de games ainda está crescendo, né? Então, tem muita gente jovem, desenvolvedor, que não tem essa visão de negócio, né? Então, o Trovalab, ele tem essa missão de fazer essa mudança de chavinha, de que, além da obra que você está desenvolvendo, ele precisa se transformar num negócio. É muito semelhante dentro da área de economia criativa, por exemplo, às artes também, o desenvolvimento do empreendedorismo e negócios dentro de artes, né? A gente vê, né, o sucesso do cinema brasileiro dos últimos anos é uma consequência desses programas, né? Então, a gente tem laboratórios de roteiro, laboratório de edição, e aí a gente adapta esse formato para dentro dos criadores de games. Então, a gente... É isso, né? Da formatação do projeto, de escrever, de ter clareza, né, no seu projeto. Quando a gente fala de produção cultural e, portanto, também na indústria de games, né? A gente fala muito isso, que a gente precisa ter paixão, clareza e estratégia.
né? Então, o Trova Lab vem para entender a paixão desses criadores, né? Transformar a ideia deles com clareza e a estratégia de qual que é o caminho para a gente viabilizar esses projetos, essas obras. Isso, inclusive, apoia o produtor, o desenvolvedor, para a captação de um edital próprio, né? Seja via Ministério da Cultura, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem, né, esse viés dos editais, que é muito comum dentro da indústria criativa, né? O investimento governamental de recursos públicos. O Trova Lab ele vai um pouco além disso, né? Que além dos editais, ele prepara o projeto para outras oportunidades. Seja captar recursos com uma publisher, né? Ou publicadora, com investidores, com leis de incentivo, ou também com editais, né? E aí a gente consegue listar alguns, né? Editais federais, editais estaduais ou municipais. Legal. E na mentoria que vocês dão, qual é a procura do feminino? Tem uma procura grande? Ainda é maioria do gamer o masculino? Com certeza. Com absoluta Continua. certeza. Assim, a gente está Continua, falando então. muito mais de... Os homens, no geral. Na verdade, quando a gente pensa no gamer, a gente ainda tem muito do homem branco, na verdade, gamer. A verdade é essa. Mas está mudando. Essa é a parte boa. A gente está mudando. Eu acho que tem aí uma cena exatamente de... A gente está falando de diversidade... de orientação sexual, diversidade de gênero, a gente tem racial, a gente está começando a ter, claro que ainda tem alguns cenários, mas sim, mulheres ainda são minoria. Pensando no Trova Lab, por exemplo, a gente, das inscrições que a gente recebe, ainda é muito menos. A gente está falando que de 30%, acho que é muito menos ainda. Só que a gente tem cotas de diversidade. Então, quando a gente faz a seleção dos projetos, como o André falou, a gente olha talentos, mas a gente olha também quem são esses talentos, exatamente para a gente quebrar um pouco essa lógica. Então, a gente tem essa preocupação de ter diversidade de gênero, de ter diversidade sexual, então, tipo, de racial. Então, a gente tenta trazer isso exatamente para que a gente seja mais diverso. E acho que isso é uma das características mais legais do Trova Lab, que são muito diferentes dos projetos. Tem havido também no público consumidor uma mudança, né? Isso. Queria aproveitar esse gancho, porque é curioso, né? A gente tem essa imagem de que quem é a pessoa que joga videogame? É aquele jovem, né, que está dentro do quarto jogando videogame. E as pesquisas aqui no Brasil indicam que mais de 50% do público gamer são mulheres, né? Então, o mercado de game ele está extrapolando esse lugar onde é só a pessoa que joga ali no videogame, né? Então, na minha idade, né? Quando eu era criança, né? A gente, né? Você que é um gamer também e gosta de videogame... É isso, né? Então, aquelas crianças, elas cresceram e hoje elas são, né? Têm capacidade de comprar jogos, né? E por isso que o mercado de game é um dos que mais cresce, né? Do ponto de vista... Então, quebrando um pouco esse... Né? Especialmente no mercado brasileiro, né? Mais de 51% das mulheres são gamers, né? E então, assim, quem que é esse gamer, né? Então, é a pessoa que joga também ali no console, né? No quarto, no PC, mas é também as pessoas que jogam no celular, né? Então, isso acaba expandindo um pouco essa visão de quem é gamer, de quem é essa indústria, quem é esse mercado. Então, é curioso, né? A gente pensa no público gamer, mas as pesquisas indicam que mais de 50%... A pesquisa Game Brasil é bem interessante, de 2026, que ela traz muito esses dados. A gente está falando de devices, que é mobile, exatamente, é o mais usado, computador, console está ali, mas isso, a gente está sobre classe social, a gente fala de muita coisa. Então, é isso, a visão que a gente tem, se a gente pensar em um determinado recorte, vai ser isso. Mas se a gente abrir um pouco mais a cabeça, como o André falou, a gente percebe que tem muita gente jogando. Sim. E o tamanho do mercado brasileiro? Tem uma estimativa? Como é que está isso? Porque a gente viu que nos últimos anos a indústria do cinema e a indústria da música somadas dão mais ou menos o que dá o faturamento anual da indústria de games. Isso. Mas e no Brasil, como está isso? O Brasil hoje é o 10º maior mercado consumidor de games do mundo, né? O maior da América Latina. Então, tem esse lugar, né, que é muito positivo de expansão
desse mercado, né? A gente tem um grande público consumidor, mas a gente o parque de produção, parque tecnológico de produção de games ainda está em expansão. Então, esse consumo é muito ainda de produtos que vêm de fora, né? A gente está consumindo, mas ainda não são exatamente os nossos produtos. Então, tem esse desafio, né, de transformar nesse mercado consumidor e manter, né, e o incentivo da indústria, né, para que esse recurso para que a gente estimule mais a produção local. Hoje acho que tem muita gente que... A gente tem, sim, estúdios que fazem no Brasil, mas tem muito outsourcing, muito que vai para fora. Então, quando a gente pensa em consumidor, a gente consome muito do que está lá fora. É difícil, a gente ainda não tem esse fomento interno de produtos brasileiros. Que nem o cinema, querendo não, tem. E lógico que também tem uma questão aí do que vem de fora, que vem dentro, mas a música, enfim, a gente ainda tem um trabalho pensando em economia criativa, de como é que a gente cria um público consumidor interno para as nossas coisas. E também o entendimento de que é um veículo de exportação da cultura, né? Como Total. o Japão faz, os Estados Unidos faz com tanta intensidade, né? Já há tantas décadas, né? Exatamente. O game, ele é uma junção, né, de tecnologia com cultura e um produto digital, né, de aderência ao mercado, né, que então envolve inovação, né, principalmente na parte tecnológica, né, no desenvolvimento de ferramentas que facilitam, né, o processo de produção, mas também é um produto muito caro de ser desenvolvido. Né? Então, precisa desse investimento. É difícil de a gente ter esse fomento inicial, né, esse recurso inicial para que a gente consiga desenvolver um grande produto de games internamente, né? A gente vê despontando grandes empresas aqui dentro do Brasil, né? Empresas de tamanho unicórnio, né? Principalmente no mercado de celulares, mas ainda precisa desse investimento inicial para que a gente consiga transformar, né, esse capital criativo em capital de fato econômico, né? Então, acho que é importante, né, que ter esse desenvolvimento, que a gente consiga... acho que outra coisa que é importante falar também, a gente, no Brasil especificamente, né, o brasileiro é muito criativo. Então, é isso, assim, a gente tem uma matéria-prima que ela é gratuita, que é a criatividade, e a gente tem talentos poderosíssimos aqui, mas ainda parte desses talentos vão trabalhar para empresas de fora, né? A gente também tem dificuldade de reter esses talentos internamente. Aí que vem também um pouco das iniciativas como o Trovalab, né? Que é tentativa de criar produtos brasileiros para fomentar o mercado interno, mas também vender como exportação. Sim. Assim como o Travalab, a gente também tem outras ferramentas interessantes, inclusive aqui em São Paulo, o Sampa Games, Com o certeza. CRI Games do Sebrae. Então, tem uma série de mecanismos e de plataformas que estão sendo desenvolvidas para apoiar o desenvolvimento do mercado, né? Sim, a gente tem bastante coisa. Bem que você comentou. A gente precisa muito dessa visão, esse desenvolvimento dessa visão de negócio que o CRI Games traz, que é uma coisa que ajuda bastante. Como é que eu penso como empresa? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu só quero fazer meu jogo. Mas para fazer seu jogo, você vai precisar pensar como empresa. Não tem como só fazer o seu jogo. É uma coisa relacionada. Então, isso é uma coisa que é legal, que traz esse cenário. E o Sampa Games é uma iniciativa que idealmente deveria ser copiada por outras instâncias, porque ele é municipal. É só para aqui para a cidade de São Paulo e poderia ser para outras cidades ou pelo menos para o estado, porque é isso, ele dá um fomento para desenvolvimento, para a pessoa começar a se organizar. Tem também a mentoria para as pessoas conseguirem. Isso seria muito legal se a gente conseguisse expandir isso para outras esferas em outros cenários. Ajudaria bastante nesse processo. E a gente tem outras leis, tem a Política Nacional de Blanc, que também é um edital que ajuda, e ela tem nível estadual e municipal, que são coisas que podem ajudar. Então, a gente tem alguns fomentos, mas a gente sabe que ainda precisa de mais. Porque é isso, fazer um game é caro e demora. Esse é fato. Acho que essas iniciativas, elas são instâncias de validação dos projetos, né? Então, acho que isso que é importante também ressaltar. Porque a partir do momento que você tem a consciência de que, eventualmente, aquele projeto é inviável, você já partir para o próximo. E se ele é viável, como que vai ser a viabilidade dele,
né? Então, acho que é isso. São essas instâncias de validação que estão sendo criadas nos últimos 2, 3 anos que vão proporcionar que, no futuro, a gente consiga atingir esses objetivos do mercado de fomento, né? E trazer projetos mais bem qualificados. Né? Isso foi uma coisa que a gente até conversava outro dia, né, André? Que aconteceu de pivotarem dentro do TravaLab. Durante o TravaLab, um grupo que estava desenvolvendo um jogo mudar para desenvolver outro, né? Como foi essa experiência? Existe esse espaço para ajustar o carro no meio do caminho durante o TravaLab? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente gosta da palavra laboratório é justamente por isso. É para testar. É um ambiente seguro para você experimentar, para você testar, para você ver se vai funcionar ou não do jeito que você está imaginando. Então, é super aberto isso, porque é justamente isso que a gente quer como André. Como que a gente valida? Às vezes, a ideia é boa, mas acho que eu ainda não estou preparado para essa ideia nesse momento. Será que a gente consegue pensar em outra coisa e depois trabalhar isso? Então, é justamente o que a gente gosta de... É nessa troca... É nesse cenário, no testar, quando alguém te faz uma pergunta, você fala, nossa, eu ainda não sei como tratar isso, e talvez ir revendo essa ideia, você revendo essas coisas, e às vezes, dessa outra ideia, melhora inclusive aquela ideia inicial. Porque é esse processo de teste mesmo, né? Hipótese, testo, funciona, não funciona muito bem, vou pivotar, vou depois juntar em uma outra coisa. Que eu acho que é justamente assim que a gente vai amadurecendo, porque às vezes as pessoas se apegam muito a uma primeira ideia. Não é essa ideia de toda a vida. Até pode ser a ideia da vida, mas será que é o momento de fazer essa ideia agora? Testa outras coisas, aprende outras. Mas acho que aí entra um mérito também do TravaLab, que é a questão da flexibilidade. Porque, por exemplo, em determinados programas, você dá uma olhada, você faz a inscrição em um edital, é aquele projeto. Então, não há espaço para mudança, para uma mudança muito radical, nem nada do tipo. Isso é um mérito interessante que o programa tem. O TravaLab é isso, né? A gente pega projetos que estão em fase inicial ainda de ideação, né? E... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. A gente, dentro do TravaLab, a gente tem uma metodologia que a gente estimula essa troca entre as pessoas. É isso que a Patrícia falou, né? De criar um espaço seguro para a gente conversar e discutir as ideias através de uma análise crítica daqueles projetos. Né? Então, é isso, né? A gente entender que não é só elogios, né? Quando a gente vai exibir o nosso projeto, é muito legal a gente chegar e falar, nossa, esse projeto é incrível. Tá, mas e onde que ele pode ser melhorado? Né? Onde que a gente pode encontrar essas ferramentas? Né? Qual que é a originalidade dele? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? E aí, em cima disso, a gente vai analisar a viabilidade dele para esse momento. Né? Será que o que eu tenho em mãos hoje é suficiente para eu viabilizar essa ideia? Né? Ou o que falta? E aí, a gente entender... Porque cada projeto ele é único. Né? A gente trabalha muito com projetos autorais. Então... Cada projeto ele é único, então precisa também de uma viabilidade única, né? Não serve para todo mundo. Qual é o erro mais comum que os desenvolvedores cometem? Tá. Acho que é pensar numa ideia muito grande, além da capacidade que eles têm ainda de desenvolver. Então, é muito comum a gente encontrar artistas, criadores, né? Que têm projetos gigantescos, né? E porque é isso, né? O artista ele é apaixonado pela ideia, então ele sempre vai pensar em expandir e aumentar aquele processo, né? Dentro do TravaLab, nas nossas consultorias individuais também, a gente trabalha isso, a visão de produtor, que é você colocar o pezinho, né, do criador no chão, né? Quanto vai custar, quanto tempo vai demorar para desenvolver aquela ideia, né? Então a gente trabalha muito isso, como que a gente faz para tirar uma ideia do papel? A primeira coisa é colocar a ideia no papel. É um processo que é mais barato do que a gente simplesmente sair desenvolvendo e lá na frente, né, colocou um monte de energia e entende que aquela ideia vai ser muito grande. Então, quando a gente começa a colocar a ideia no papel, né, a gente começa a entender qual é o tamanho daquilo, qual é o tamanho daquele desafio. E aí, a partir disso, a gente transforma ela em realidade. Então, dentro da metodologia que a gente trabalha com isso, né? Tudo começa com uma ideia. A gente transforma ela em algo simbólico, né? Numa documentação, para depois entender como que ela vai se transformar em algo real no nosso universo assim, de games. A inteligência artificial, como que está o impacto para vocês?
Olha, o pessoal de game detesta a ideia de inteligência artificial. E com uma razão, porque é isso, a gente tem visto um uso que talvez não faça tanto sentido em vários cenários, e a gente pensando em como substituição de mão de obra, propriamente dito, eu acho que não é o caso. Mas eu acho, aí eu, Patrícia, falando, não estou falando pelo mercado, a gente também fechar os olhos porque está acontecendo, não acho que seja o melhor caminho. A gente precisa, é ferramenta. Eu acho que a gente precisa entender o que é essa ferramenta, pode ajudar a gente ou não a tornar o nosso trabalho melhor. Eu acho que não é substituir a criatividade, não é substituir a inteligência e a criatividade humana, mas também a gente fingir que, nossa, será que não tem alguma coisa do meu processo que é só moroso, que é só trabalhoso, que eu não poderia usar para exatamente ter mais tempo para ideias? Eu acho que tem uma reflexão aí. Eu ainda não sei qual é o caminho certo. Eu acho que a gente ainda está pisando em ovos em muitas coisas, mas, de fato, também a gente fingir que essa questão não existe. Acho que todo o mercado e sociedade está tentando se ajustar de alguma forma, né? Com certeza. Mas acho que dentro da indústria de games tem um impacto bem grande, assim, principalmente em relação a todo o mercado que é associado à tecnologia, né? Assim, quando a gente fala de inteligência artificial, pra gente que é do mercado de games, é um pouco assim, né? A gente já fala de inteligência artificial há muitos anos, né? É que agora popularizou. Né? E também tem um novo viés, né? Um novo momento revolucionário industrialmente, né? Então, a gente usar IA de maneira industrial, que é o que está sendo utilizado dentro da indústria de games, tem um impacto principalmente nas cadeias de produção, nas cadeias de empregabilidade, né? Eu acho que é isso, assim, a gente gosta de trabalhar numa perspectiva artística, né? Então, cultural, né? Então, isso vai ser insubstituível. A ideia, a forma como... que é isso, é a paixão, né? A inteligência artificial ainda não tem a paixão pela criação, né? E eu acho que a forma como a gente utiliza tem em vários aspectos dentro da indústria de games, né? De modo geral, no aspecto tecnológico, né? Hoje em dia, por exemplo, você consegue desenvolver um game mesmo com uma equipe mais reduzida. Do ponto de vista da produção independente, isso pode ser positivo, né? Mas tem que sempre ter essa questão do viés humano, do que está sendo proposto ali. Quais são as mensagens que está sendo passada com aquela obra? Eu acho que isso é o que vai ser o diferencial para os destaques, né? Então, eu acho que assim, a gente vai ter menos projetos muito ruins, vai ter mais projetos medianos, mas os projetos que se destacam ainda passam pelo viés do olhar humano, da direção criativa, da direção artística, e, né, que é onde é o diferencial da originalidade, né, onde que esses aspectos... Isso não é só para game, né? Se a gente pensar em economia criativa como um todo, isso perpassa todo mundo. Quando a gente fala de música, a questão dos direitos de voz, quando a gente fala do audiovisual, cinema, então a gente está falando, tá bom, como a gente, como economia criativa, é isso. Quais são os limites e cenários e contextos que a gente quer trazer para isso? Então, é uma discussão grande. Então, boa. Do ponto de vista da cultura do desenvolvimento de games, é isso, né? Tem gente que tá muito... absorveu isso de maneira muito natural e tem também polos de resistência, né? A cultura, ela é um espaço de disputa. Então, eu acho que isso é saudável, porque promove o debate crítico sobre onde que são os usos saudáveis e éticos, né, dessas ferramentas. E existe esse debate hoje dentro da indústria, essa discussão saudável para a construção? Porque em determinadas áreas de cadeias produtivas e tudo mais, a gente vê uma certa resistência ferrenha e a gente vê combate à utilização, alguma coisa nesse sentido. Dentro da indústria de games, existe essa discussão saudável? Eu acho que a gente ter fóruns específicos para a gente conversar sobre isso, eu acho que não. Que tem essas conversas pequenos clusters ali conversando. Exatamente. Mas eu acho que a gente não colocou isso em debate, de fato. Mas eu acho que é um pouco do que o André falou. A gente vai ter esse pêndulo grande, né? De resistência absurda, adoção absurda. A gente vai tendo esses pêndulos e vai descobrindo onde que a gente encontra equilíbrio ou não, né? Ou pelo menos limites para as coisas. Então, mas eu acho que a gente não tem um fórum instituído sobre isso.
Acho que é isso. Ainda está né? A gente não tem ainda uma regulamentação da inteligência artificial. Então, está muito dentro do debate ético mesmo, né? É aquela famosa plaquinha dos estabelecimentos, né? Sorria, você está sendo filmado. Né? Tipo, sorria, você está usando... Esse projeto utilizou inteligência artificial, né? Então, acho que ainda está nesse métier, numa zona muito cinzenta dentro da tecnologia. Mas, de modo geral, tem modificado a indústria, é isso. Tem os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? Do ponto de vista artístico é negativo, mas do ponto de vista de tecnologia, tem muitas ferramentas que a gente consegue desenvolver e, de certa forma, baratear alguns custos de produção. Né? Tendo em vista essa questão dos impactos em relação aos empregos, né? A empregabilidade e diferenciais desse mercado. O ideal é se utilizar como uma ferramenta para otimizar processos, para agilizar tarefas mundanas, como você falou, né, Patrícia? Esse movimento de não substituição do trabalho criativo e de conceituação, mas para um trabalho de, por exemplo, criação de bloco de código, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que é uma tarefa extremamente mundana, que toma tempo e precisa de um nível de atenção que muitas vezes você pode dar para outros pontos do seu projeto, né? Isso. Mesmo prototipação rápida, né? Então, assim, permite que a gente consiga prototipar mais rápido e testar mais rápido. Entretanto, eu acho que a questão do lançamento de uma obra artística, né? De uma obra de game, é importante que a gente, né, utilize isso. O diferencial vai ser os artistas, né? É isso. O que se destaca dentro desse processo. Então, para prototipação, é legal que é muito rápido. Mas no processo de produção, é importante que a gente tenha pessoas com experiências diferentes e que tragam perspectivas diferentes para dentro daquela obra. E isso é o que traz o debate, né? E o diferencial de cada obra. Sim, com certeza. Fazer o jogo, acredito que seja metade do caminho, né? Fazer com que as pessoas saibam que ele existe deve ser o mais difícil. Como vocês veem o marketing de comunidade desde na primeira etapa de desenvolvimento? Assim, pensando no mundo ideal, seria isso. Comecei a pensar nisso. Isso seria o mundo ideal. A vida real não funciona muito assim. Porque a gente está falando o quê? 1, 2 pessoas trabalhando, que estão pensando no jogo, que estão tentando pagar seus boletos de outra forma e ainda pensam em comunidade. Então, é difícil. Idealmente, seria isso? Idealmente, sim. Mas é difícil pra caramba, porque é isso. Muitas coisas pra gente dar conta. Mas, sim, é inegável que... Exato. Fazer um jogo é só um pedaço. E eu acho que hoje em dia, é quase menos de 50%, inclusive, se a gente for parar pra pensar. Porque é isso, quando a gente fala de milhares, literalmente, de jogos sendo lançados na Steam o tempo inteiro. Quando a gente está falando de... É isso, a economia da informação. Ah, beleza, mas eu vou ter ali o Instagram. Tá, você e quantas mais pessoas estão cobrando e estão tentando buscar sua atenção lá dentro do Instagram ou do TikTok ou de qualquer coisa. É o game, mas também tem o novo streaming, mas também tem o filme, mas também tem todas as outras coisas que estão lutando. Então, é extremamente difícil. Eu acho que não tem... o famoso também não tem saída fácil para isso. Mas é fato. Se não pensar nisso desde o começo... Agora, quando é esse começo, eu acho que vai variar de projeto para projeto. Vai entender. Eu já passei dessa fase de prototipação, eu ainda estou entendendo para onde vai meu projeto. Eu já comecei a ter algum recurso, eu já comecei a ter alguma equipe, aí talvez vale a pena pensar um pouco mais. Se falar, não, eu tenho uma ideia, já vou começar a abrir, talvez seja um esforço que não faça sentido. Mas é isso. A partir do momento que eu já tenho um fomento, que eu já tenho uma equipe de fato trabalhando para isso, aí sim precisa começar a pensar nisso. Mas vai ser fácil? Não, vai ser um trabalho de formiguinha. Todo santo dia fazendo. E aí é onde entra também não só a rede social, mas onde entra evento, onde entra circular, onde entra participar de feiras, de festivais, de coisas que... É aí que as coisas vão funcionar e você valida aquilo que viu numa postagem, que você vê em outras coisas. Mas é um trabalho árduo, isso é fato. Eu costumo falar que, assim, você produzir um jogo é você escalar uma montanha, né? Aí, quando você chega no outro lado da montanha, tem uma outra montanha que é maior ainda, que é o marketing.
você precisa escalar essa montanha, né? Então, de fato, é desafiador, né? Inclusive, principalmente no sentido do produtor independente, né? Porque é isso que a gente falou. Onde que você vai colocar os seus esforços? Onde que você vai priorizar? Então, é importante que a gente comece a fazer a divulgação dos games, mas dentro da indústria de games, né? A gente ainda tem essa questão da definição do que é um game independente, né? Quando a gente vê grandes produções lá fora gastando milhões de dólares, né? E em marketing, é muito difícil de a gente disputar esse espaço. Então, onde que a gente vai ganhar? A gente não consegue bater de frente com o recurso que é investido, né? A gente está falando de milhares de dólares investidos em marketing. Centenas, né? No caso da produção independente, é isso. Então, é importante que você comece a divulgar desde o primeiro momento que você começa a desenvolver o seu jogo. Inclusive, é uma forma de você também começar a testar a validação de mercado, né? Pesquisar referências de outros jogos que já foram produzidos, né? E acho que esse é um caminho. Todo mundo quer fazer o próximo Hollow Knight, né? E aí tá todo mundo fazendo... Só que assim, o Hollow Knight já foi feito. Então assim, gente, vocês precisam fazer os seus jogos, né? O próximo Hollow Knight, ele não vai ser igual ao Hollow Knight. Ele vai ser uma coisa diferente. Todo mundo quer ser o Hideo Kojima, né? Mas, tipo, é isso. Você tem que ser você mesmo. Sim. E eu acho que é nisso que a gente vai conseguir, talvez, superar essa barreira, né? Porque eu acho que não precisa ganhar milhares de dólares com games, né? Eu acho que tem alguns estúdios que conseguiram superar essa barreira de conseguir ter uma sustentabilidade financeira mesmo sendo menores, independentes, né? E isso ajuda, inspira e faz com que a gente entenda melhor esse mercado, né? A gente não precisa ser a melhor empresa de games do mundo, mas a gente precisa viver disso. Isso é o grande desafio. E passa muito pela questão do marketing, de como a gente divulga, né, os nossos... Que são os validadores, que são os prêmios, né? Que são quem ganha edital, quem consegue fazer essa capacidade de investimento, colocar uma equipe para fazer isso, né? Então, é isso. Onde que a gente coloca os nossos esforços? Primeiro, prioritariamente, para desenvolver e produzir o jogo. E aí, se possível, né, a gente consegue divulgar e publicar, né? Então, publicar já é um desafio dentro do nosso universo dos games brasileiros, né? Divulgar é um desafio ainda maior. A gente vê bastante, né, Sofia, de outros bate-papos que a gente teve com empreendedores aqui também, que o empreendedor só muda a cadeia produtiva e o endereço, né? Porque todo mundo quer ser o novo Morango do Amor. Todo mundo quer ter a nova palha mexicana. Então, assim, da mesma forma isso acontece com a economia criativa, com o desenvolvimento de jogos eletrônicos, né? Tem um desafio, né, que é isso. Você é o desenvolvedor ou o artista, né? E aí você precisa também emitir nota, cuidar do administrativo, cuidar do financeiro, né? Cuidar da comunicação. Então, você acaba usando muitos chapéus, né? Se você não tem uma estrutura pronta para isso. Então, é um pouco nessa linha, Só né? muda o endereço e a cadeia produtiva. E como a gente... É que a questão do mercado de games especificamente, ainda são pessoas muito jovens que estão atuando na produção independente. Com certeza. Então, eu acho que tem esse desafio grau de maturidade também. Grau de maturidade, entender que uma empresa precisa ser administrada e você tem o setor financeiro, como que você vai fazer a contratação, como que você vai fazer o seu contrato de trabalho com a pessoa que vai, né, desenvolver parte do seu game, com cessão de direitos, né? Porque no fim... Na economia criativa em geral, mas principalmente na indústria de games e de audiovisual, o que é o produto, né? É a propriedade intelectual. É isso, assim. A gente não tem um produto físico, né? É a propriedade intelectual. É isso que vai ser negociado. É isso que vai ser licenciado para uma publisher, né? É isso que vai ser negociado com um investidor. Então, ter essa maturidade, essa consciência de que eu não estou fazendo um joguinho, estou fazendo um produto que é uma propriedade intelectual e como que ela vai se viabilizar dentro desse universo. E ele já nasce global. É exatamente o Esse é o detalhe. O que é uma vantagem, mas também é um desafio, né?
Porque, da mesma maneira que, eu posso estar em qualquer lugar desde que eu tenha localização, qualquer outro jogo também pode estar aqui desde que tenha localização. Então, como que a gente lida com isso? Então, não tem oceano azul, pelo contrário, é um oceano extremamente vermelho, em que os tubarões estão... ao tempo, a gente tem os grandes tubarões lá, tentando pegar isso, e a gente está lá pequenininho, tentando encontrar um espaço. Então, aí, com tudo isso que o André falou, tipo, eu tenho pessoas jovens, com uma paixão grande em cima de algo, a gente trazer isso para um nível mais pragmático, para um nível mais organizado, que eu preciso pensar na cadeia de direitos que eu vou ter dentro dessa obra, eu preciso pensar na concessão, eu preciso pensar em como é que as coisas vão ser feitas. Aí é um choque de realidade. Mas eu acho que para todo empreendedor, mas acho que é isso. Quando a gente pensa na economia criativa, que a gente tem muito essa visão mais artística, mais criativa, e de repente eu não posso ficar só aqui pensando em ideias, e eu preciso colocar num cronograma. Eu preciso pegar um edital e fazer não sei quantas perguntas para ver se eu vou conseguir o recurso. Aí, então, a gente tem Gravar meu pitch. Preciso gravar meu pitch. Eu preciso, então, saber para quem eu apresento esse pitch. Então, eu acho que tem um desafio maior para o empreendedor de economia criativa de como é que eu vou balancear meu lado artista e meu lado produtor, como o André falou. Tipo, e é isso. E em que momento, talvez, pedir ajuda. Eu não vou dar conta de tudo. Eu vou conseguir até aqui, mas para fazer essa outra coisa eu preciso... Aí é também construir parcerias, né? Relacionamentos, essas coisas, para a gente conseguir seguir em frente. Gravar o pitch em português, em inglês, né? Então, tem esses desafios mesmo do... Em espanhol, para alcançar a América Latina. América Latina. O mercado está aqui do lado. Exatamente. Com certeza. Gente, a gente está chegando no fim hoje do Jornada do Empreendedor. Considerações finais, André e Patrícia. Você primeiro. Eu acho que é isso, assim, os games, eles estão em crescimento no Brasil, existe muita oportunidade, né? A gente tem esportes, a gente tem a galera que trabalha com game retrô, tem os entusiasmas do VR, né? Então, assim, pra gente quebrar um pouco esse estereótipo de que o gamer não é só aquele jovem que fica dentro do quarto jogando, né? É isso, são pessoas que jogam no celular, né? Então, é um mercado que ainda tem grandes oportunidades de crescimento e de expansão. Então, é isso, né? Se você quer conhecer mais desse mercado, venha para o mercado de games, marque uma conversa com a gente, né? O IbraWork também, pensando nessa questão da inovação, junto com a parceria do Sebrae, de estruturação, né, dos estúdios independentes, eu acho que ainda tem grandes oportunidades que podem ser melhor aproveitadas dentro desse universo. A gente tem um pool de talentos gigantesco, né? E que eu acho que isso é o que vai continuar a expansão dentro da indústria de games. Bom, eu acho que o meu recado final é justamente... É bom ter ideia, é bom ter vontade de fazer as coisas, mas é preciso ser pragmático para conseguir pagar boletos. Eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa... Então, é bom a gente saber qual é a nova forma de eu fazer, de entender uma determinada linguagem, de fazer alguma coisa, mas eu também preciso entender de finanças. Eu também preciso entender minimamente de marketing, ainda que outra pessoa vai fazer. Mas eu preciso ter um conceito geral dessas coisas. Senão, vai ser difícil a gente sair e transformar a nossa ideia maravilhosa e levá-la para o mundo. Vai ser difícil que as pessoas saibam que ela existe. Então, eu acho que é o famoso busquem conhecimento. Porque é real. Eu acho que ainda mais quando a gente está entrando num mercado que é, sim, bastante difícil. Mas, como o André falou, tem bastante possibilidades. Mas essas possibilidades não vão acontecer se a gente não for atrás de aprender e de entender outras coisas. Maravilha. André, Patrícia, muito obrigado por terem estado com a gente hoje aqui no Jornada do Empreendedor. Sofia, obrigado por estar com a gente aqui representando o Sebrae. E a gente se vê no próximo episódio do Jornada do Empreendedor.